Então hoje a gente vai testar os limites da cirurgia endoscópica uniportal, tá? Com um caso bem complexo, que normalmente, em mãos que não tem já uma curva de aprendizado muito grande, ficaria difícil considerar até a cirurgia endoscópica. Então essa é uma paciente idosa com múltiplas comorbidades sistêmicas graves que impedem ela fazer qualquer tipo de tratamento cirúrgico, mesmo que minimamente invasivo. No entanto, quando a gente considera a cirurgia endoscópica, mesmo sendo um tratamento cirúrgico, a repercussão hemodinâmica é muito pequena. Então eu consigo considerar alguns tratamentos para a gente poder tentar melhorar a qualidade de vida dessa paciente que tem uma compressão importante, principalmente da raiz de L5 que vai para a perna esquerda, fazendo com que ela tenha uma dor muito grande, limitando as atividades de vida diária. No entanto, ela apresenta algumas características na coluna que tornam essa cirurgia um tanto quanto complicada, porque ela tem uma osteoporose importante, uma alteração da conformação da coluna, fazendo com que tenham rotações da coluna e degenerações que apertam principalmente a raiz de L5 do lado esquerdo, tanto dentro do canal como dentro do forame desse nível. E aí, os acessos convencionais da cirurgia endoscópica, que seja interlaminar, que seja transforaminal, não conseguiriam contemplar toda a descompressão que a gente precisa, que é principalmente da raiz toda de L5, tanto dentro do canal como toda a sua porção foraminal e extraforaminal. Então assim, a cirurgia endoscópica, ela é uma cirurgia alvo dependente. Então eu preciso traçar um alvo para a gente traçar a nossa estratégia. E aí em cima dessas estratégias é onde a gente vai, nesse planejamento, ver o melhor acesso, o melhor posicionamento da paciente, a forma como o raio vai entrar, a forma como o endoscópio vai trabalhar. E aí a gente faz essa reconstrução 3D da cirurgia dentro da cabeça, exatamente para planejar as vertentes da cirurgia endoscópica que a gente vai usar. O ferramental que a gente vai utilizar nessa cirurgia torna ela um pouco mais complexa e avançada. Então a ideia nossa é, eu vou fazer uma marcação externa dos pedículos, tanto de L5 como de S1 do lado esquerdo, com uma agulha, exatamente para eu ter o posicionamento do centro desse pedículo no intraoperatório. Para isso eu vou utilizar a técnica biplanar oblíqua, exatamente para eu ter a certeza desse ponto e ela não me atrapalhar no meu intraoperatório, já que o nosso acesso é mediano posterior, tá? E aí no intraoperatório eu vou conseguir ver o anel de entrada dessa agulha na estrutura óssea. Então lá dentro, já que a nossa visão intraoperatória é 2D, eu não consigo ter essas nuances e eu não vou poder usar o raio por conta dessa localização. Então essa agulha já vai me nortear onde é que está o centro do pedículo. E aí a nossa estratégia é tirar a metade medial do pedículo de L5, tirar a metade medial do pedículo de S1, tirar parte da lâmina de L5, parte da lâmina de S1, fazendo um acesso combinado translâmino pedicular, exatamente para eu ver o canal central e a raiz de emergente de L5 em todo o seu trajeto. É uma cirurgia complexa, é uma cirurgia complicada, por isso a monitorização intraoperatória se faz necessário. Então o Rian está aqui junto comigo exatamente para a gente acompanhar, porque qual é a estratégia que a gente vai utilizar? Eu vou começar os trabalhos de descompressão e primeiro a gente vê a melhora eletrofisiológica, depois a gente vê aqueles ajustes finos de qualidade da descompressão. Então, como eu passo uma paciente com múltiplas comorbidades, a partir do momento que eu conseguir ter uma melhora do potencial mantido, principalmente da raiz de L5, e a gente mantiver isso daí, mesmo eu manipulando as estruturas, é a hora da gente parar. Então, essa cirurgia, a monitorização intraoperatória, ela vai se transformar num limitador até de quanto eu posso descomprimir, porque aí eu vou acompanhar o padrão hemodinâmico da paciente e a monitorização intraoperatória. Então, em cima disso tudo, vamos lá para a gente poder dar seguimento nesse caso. Então aqui a gente tem o pedículo de L5, que é o alvo principal do nosso tratamento.
Porque a raiz de L5 ela está na borda medial, vindo para o forame, e ela tem uma estenose até aqui. Então, o principal alvo nosso é esse bloco. Então, a gente vai marcar o pedículo de L5 aqui, o alvo dele. Depois a gente vai recalibrar o posicionamento para marcar o pedículo de S1, exatamente para a gente ter a nossa referência intraoperatória de onde é o limite do pedículo. Então aqui a gente fez a punção transpedicular do pedículo de L5 do lado esquerdo, do pedículo de S1 do lado esquerdo. Essa agulha a gente vai encontrar ela lá no centro, tá? E aí agora a gente consegue olhar lá no raio a referência que a gente vai usar. Então nós vamos trabalhar nessa região aqui, só que lá no pedículo eu vou conseguir ver onde é que é o pedículo de L5 e onde é o pedículo de S1. Então eu faço uma marcação externa e lá dentro eu vou ter o limite de onde a gente vai trabalhar. Então aqui eu consigo sentir, ó, eu estou batendo na agulha aqui, ó, estou batendo na agulha, eu consigo fazer a agulha mexer aqui. Então eu estou vendo a lâmina aqui toda e aqui no fundo eu estou batendo, eu estou sentindo a agulha aqui de S1. Então eu estou vendo todo o trajeto nosso aqui. A gente está fazendo uma monitorização intraoperatória de uma cirurgia com acesso transforaminal à esquerda, né? Então essa daqui é a tela da monitorização intraoperatória. Aqui a gente tem o potencial evocado sensitivo dos braços e das pernas. E aqui a gente tem o potencial evocado motor, tá bom? Aqui com todos os potenciais. Chama atenção essa simetria aqui bem nítida, envolvendo a raiz de L5 à esquerda, que é exatamente o nível que está sendo manipulado. Se a gente observar, ó, o ganho é o mesmo, e olha o tamanho da resposta à direita e olha o tamanho da resposta à esquerda, tanto aqui no peroneiro longo quanto aqui no gastrocnêmio. Então isso aqui mostra que há um sofrimento nessa raiz, que é exatamente onde o Daniel está abordando. Por isso que a monitorização intraoperatória, ela garante mais assertividade ao procedimento, porque a gente sabe que ela está trabalhando exatamente onde o paciente tem mais sintomas. Importante que esse parâmetro aqui, essas ondas, elas são usadas como referência para que no final da cirurgia a gente observe se esse potencial vai estar igual ou se houve alguma mudança. Aqui é a eletromiografia de varredura livre, né? Que o principal método de comparação é como se fosse o sensor de estacionamento do carro, né? Então, quando ele chega próximo do nervo, aqui aparecem essas ondas e a gente avisa o cirurgião. Por isso que a gente consegue tornar o procedimento, além de mais acurado e eficaz, muito mais seguro, né? Então essa daqui é uma das telas da monitorização. Aqui a gente tem uma outra tela muito importante, que é a tela do eletroencefalograma. Essa tela aqui é importante para a gente guiar, porque essa cirurgia, como não é utilizado bloqueador neuromuscular, a gente precisa todo o tempo estar avaliando como que está o grau de profundidade anestésica da paciente, para garantir que ela fique bem durante todo o procedimento, que ela não acorde durante o procedimento, tá bom? Então aqui a gente consegue controlar o eletroencefalograma, o potencial evocado somatosensitivo e o potencial evocado motor. Tudo isso para garantir aí uma eficácia muito grande e uma segurança ainda maior no procedimento. Por isso que eu tô indo descolando por baixo do osso, entendeu? Ó. Ó, tá vendo que eu tô desenhando para baixo ali agora? Ó. A ponta do dissecto tá na linha média. Aqui é a linha espinolaminar de L5. Para cá eu tenho a borda superior e medial da hemilâmina de L5 do lado esquerdo. Lá, do outro lado, da hemilâmina de L5 do lado direito. Isso daqui é ligamento amarelo. A janela interlaminar está aqui, ó. Então agora nós vamos começar a ganhar o espaço subindo aqui em direção à linha espinolaminar. Em direção à linha espinolaminar.
Olha lá, ó. Eu tô girando aqui o pedículo de S1, olha lá, ó. Então aqui eu tô vendo por dentro a marcação transpedicular do pedículo de S1 para a gente ter a referência nossa, onde a gente está. Então aqui é a janela que eu estou criando, ó, já estou dentro do pedículo aqui, indo em direção cranial. Ó, aqui é o de baixo. Só que embaixo disso daqui, Rian, tá a raiz emergente de L5, ó. Tá vendo onde tá essa gordurinha aí? É onde eu tô, por isso que eu encosto aqui, você reclama aí. SAP lá no fundo, vou bater na SAP aqui, ó. Tô comendo pra cima, ó. Tiger Flex. Então a borda medial de SAP, eu caminhando ali, ó. O pedículo tá ali, ó. Eu vou subindo aqui. Então eu não vou afundar na SAP. Só que eu vou só drilar isso tudo para cima, certo? Broca aqui, ó. Se isso nós estamos lá no fundo, eu tirando essa parte daqui, ó, eu consigo avançar meu canal de trabalho um pouquinho mais, tá vendo? Ó. Ó, eu tô apoiando o meu canal de trabalho na frente da agulha de S1. Ó, vou ganhar, ó, um pedaço dessa lâmina aqui, tá vendo? Ó, pra gente chegar no canal, ó. Isso daqui. Viu? Então aqui, ó, a gente consegue ver a referência que a gente usou no pedículo de S1 do lado esquerdo. Então, isso daqui é a cortical do pedículo de S1. Então, a metade medial, eu acabei de abrir o canal aqui. Então, ó, eu abro o canal, a raiz descendente de S1 vai estar aqui. Eu tenho a minha borda medial do pedículo. Então, aqui agora, eu tenho o meu primeiro ponto de segurança, que é onde eu tenho a gordura pulsando. Ou seja, aqui eu não tenho estenose do canal. Então, eu vou usar esse corredor para a gente chegar na raiz emergente de L5 agora. Então, ó, pulsando no centro da tela, a gente tem as estruturas do canal. A raiz de S1 é essa daí, ligamento amarelo. E aí agora a gente usa como referência. Então, eu estou drilando de forma sublaminar. Então, abaixo da lâmina de L5, o meu ligamento amarelo ele vai me protegendo. E eu vou soltando o ligamento amarelo. Nesse caso, eu preciso chegar na borda medial do pedículo de L5, porque eu também tenho uma compressão por conta da listese que chega até lá. Então aqui de baixo eu vou caminhando até chegar lá em cima. Esse ligamento amarelo ele está calcificado, então ele tem chance de estar aderido à raiz descendente. Então a hidrodissecção ali já vai me ajudando, porque o soro vai entrando dentro do canal. E o corredor ósseo aqui eu só estou abrindo, usando sempre como referência os landmarks que nós fizemos no início do procedimento. Porque eu estou no teto do forame, tá? Eu estou entre as duas agulhas, exatamente entre as duas agulhas. Então a raiz de L5 vai estar exatamente aqui embaixo.
Ó, no meio da tela, ó, vou cobrir ela aqui. Tem esse branco, é o disco L5S1. Ó, abre a imagem. Tá ali que eu mandei para você, ó. Ali a raiz L5. Olha lá, ó, a raiz L5 ali, tá vendo? Ó. Agora deu para ver bem. Tá vendo lá, ó? Agora eu consegui ver. Então, ó, eu tenho um degrau aqui que é o disco, a listésia. Lá no fundo é L5. O disco aqui é L5S1. O pedículo que eu tirei aqui, ó. Não. Ó. Limpa. Não, tô nem sabendo. Agora. Tá nem sabendo. Ó, raiz de L5 ali, ó. E olha que é de estenose, tá? Então, aqui a gente consegue ver dentro do canal exatamente a distinção entre a axila da raiz e o saco dural. Nós estamos indo sublaminar, criando um espaço aqui, exatamente para a gente poder descomprimir a raiz de L5. Olha lá, ó. Então eu tenho uma impressão ali, eu tenho um dente nela. Então agora a gente vai continuar, veja a espessura do osso aqui, ó. Então eu estou ganhando de baixo para cima. Agora eu quero chegar no ombro da raiz. Ó, aqui está o pedículo de S1, ó. Então, ó, eu tenho a raiz toda aqui, ó, do forame, ó. Toda a raiz no forame, ó. Vindo até aqui, me dá um Kerrison. Eu tô indo em direção ao ombro dela, o saco dural tá bem ali, ó. Eu tô indo pra cima, ó. Só terminando de livrar ali, né? Ó, eu tô indo pra cima, porque tá espesso aqui, ó. Então aqui agora, ó, nessa drilagem, pra gente pegar a porção abaixo do pedículo de L5, a gente acabou de identificar aqui, ó, o pedículo de L5. Então eu tenho já uma exposição aqui entre os dois pedículos. Eu estou embaixo do pedículo de L5 aqui, ó. Eu estou afastando a raiz, tá vendo? Ó, eu vou mexer aqui, ó. Olha lá. Ah, tô vendo. Então aqui a gente consegue ver mexendo a agulha que estava no pedículo de L5. Então foi feito a subtração pedicular da borda medial. A gente consegue ver a raiz emergente de L5 completamente livre. A sua inserção aqui no canal completamente livre. O canal completamente livre. Então a gente tem uma descompressão do ombro da raiz emergente de L5,
a raiz emergente, a sua porção neural no compartimento infrapedicular completamente livre. A gente consegue ver a raiz inteira aqui do pedículo até do lado de fora. Esse é o gânglio, perceba a secção transversa aqui mais espessa. E no limite inferior também a descompressão desse segmento. A gente consegue ver aqui o espaço discal, a raiz emergente, completamente livre, e a gente consegue ver dentro do canal, na borda medial do pedículo, a raiz descendente de S1, completamente livre, finalizando então a descompressão. A referência aqui embaixo, eu tenho o pedículo de S1, ou seja, nós fizemos um acesso combinado pedículo laminar de S1 e de L5 para fazer essa descompressão de todo o forame. Perceba como a agulha está causando uma impressão na raiz. Ó, eu estou tirando a agulha do pedículo de L5. Ó, agora ela está completamente livre. E agora eu também vou tirar, segura, eu vou tirar a agulha do pedículo de S1. Finalizando então o procedimento. Então, conforme programado, terminamos a nossa cirurgia. Foi muito bem sucedida, teve melhora dos potenciais das raízes, como a gente programou. O que a gente fez? A gente consegue observar aqui, logo no início, eu tenho o pedículo de L5, o pedículo de S1, e a área envolvida é exatamente essa daqui, aonde está a raiz emergente de L5 e as estruturas nas adjacências. Então, o que a gente fez? Aqui está a imagem de controle. Percebam que foi feita uma retirada praticamente total do pedículo de L5, praticamente total do pedículo de S1, e a gente conseguiu identificar toda a raiz de L5, tanto a sua porção dentro do canal, o contorno do pedículo, a porção infrapedicular e o limite da sua porção discal, sendo que a gente inclusive drilou parte da incisura vertebral superior de S1 por conta da listese. Então percebam que a gente conseguiu uma ampla descompressão do canal, tendo como base a descompressão pedículo laminar e pedículo laminar. A gente também preservou, né, o limite lateral, uma vez que a gente usou aquelas agulhas de marcação. Então, mostra que o limite da endoscopia a gente não sabe ainda. Depende da curva de aprendizado, em que fase da curva que você está, e principalmente o planejamento. O segredo da cirurgia endoscópica está no planejamento. Então, essa paciente, a gente pegou os exames de raio-x, tomografia, ressonância, fez uma reconstrução 3D disso, girou para um lado, girou para o outro, para planejar o melhor acesso, para a gente tentar preservar o máximo das estruturas possíveis, porém realizar o alvo de descompressão, que era a raiz de L5. Até nosso próximo caso. A paciente se encontra já muito bem, já referindo uma melhora importante das dores. No entanto, uma cirurgia complexa dessa, é importante a gente fazer uma tomografia de controle pós-operatório imediato, exatamente para a gente avaliar o grau de descompressão que a gente conseguiu fazer com essa técnica, facilitando também o acompanhamento pós-operatório, exatamente para a gente fazer o segmento desse processo degenerativo ao longo dos meses. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da descompressão, a figura número 1 é exatamente a tomografia pré-operatória com a reconstrução volumétrica no córtex sagital, mostrando o grau de comprometimento das dimensões do forame L5-S1 do lado esquerdo, mostrando como a raiz emergente, principalmente, estava sendo comprimida. Agora,
No corte da figura número 2, a gente consegue ver o mesmo corte sagital em reconstrução volumétrica, mostrando o tamanho do corredor da descompressão que a gente conseguiu no forame L5-S1, mostrando uma recalibração das dimensões desse forame, mesmo na presença da listese fixa. O corte número 3 é um corte axial, também numa reconstrução volumétrica, mostrando a descompressão da parede lateral do canal e de todo o forame L5-S1, sem mudar a anatomia do restante das estruturas da coluna, que era a ideia inicial da gente não causar nenhuma mudança conformacional brusca das dimensões e da estrutura da coluna dessa paciente com várias comorbidades. E para mostrar que a tomografia é alvo dirigida, né, a figura número 4 mostra uma reconstrução coronal volumétrica também, para mostrar que o nosso alvo em todo o tempo foi na região entre o pedículo de L5 e o pedículo de S1 do lado esquerdo, mostrando que a gente conseguiu uma ampla descompressão óssea, sem causar nenhuma distorção nas estruturas adjacentes, mostrando que é possível a gente conseguir grandes descompressões ósseas sem mudar a conformação da estrutura da coluna de uma paciente com várias comorbidades, tudo isso sendo feito através de um corte de 10 milímetros.